perguntou como lidar com motivação de desejo e perspectiva de sobrevivência para uma geradora emocional 2-4. O nome dela é Débora? O nome dela não é Débora, o nome dela é... Tem uma pergunta aqui da Débora que é parecida. É Rudeze. Rudeze da Silva. Vamos falar com ela. Bom, sobre essa pergunta, o que rola, gente? Repete a pergunta que eu acho que não A pergunta foi a seguinte: como lidar com motivação de desejo, perspectiva de sobrevivência para uma geradora emocional 2-4? Primeira questão, o perfil 2-4 ele precisa ser chamado pela rede por algo que precisa acontecer. Então, primeira coisa que vai acontecer é que alguém vai enxergar algo em você, vai enxergar um talento, vai enxergar uma habilidade, vai projetar alguma coisa. E aí você precisa sentir uma resposta de que você tem desejo de fazer isso, sabe? E aí, uma vez que você sentir essa resposta, você ainda vai ter que processá-la na tua onda emocional, entendeu? Vai ter que processá-la na sua onda emocional para entender se você, de fato, quer realmente fazer essa coisa que você foi chamada ou não. E aí a sua onda vai ver todos os lados positivos dessa coisa e vai ver todos os negativos. E aí você vai entender como que isso funciona pra você. Aliás, que disciplina pra gente emocional deve ser engraçado, né? Porque a pessoa às vezes acha que tem que responder na hora, né? Ou fazer as coisas na hora e ter disciplina de fazer as coisas na hora, sendo que a autoridade emocional vai precisar processar alguma coisa. Exato. A autoridade, tipo assim, às vezes, gente, a autoridade emocional, ela vai te derrubar porque você precisa processar alguma coisa. Derrubar mesmo, derrubar fisicamente. Derrubar fisicamente, você vai ficar cansado, você vai ficar... você não vai ter vontade de fazer nada. E o problema é quando a gente associa isso a... tem alguma coisa errada comigo. Não tem nada errado com você, é só seu processo, só sua onda acontecendo. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você vai estar mal. Tem dia que você vai estar radiante, pessoa insuportável que acorda de manhã. Tem dia que você vai estar, tipo, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Cadê toda a alegria? Quero ficar em posição fetal, entendeu? Exato. Na cama. Não quero fazer nada. E aí você vai precisar entender como é que E aí você acha que você tem que ter disciplina pra ficar passando por cima de você, dessa onda que você tá sentindo. E ir lá, sentar e fazer todas as rotinas diárias que você tem que fazer todos os dias. É complicado viver a vida assim, né? O problema, tipo, quando a gente olha pra esse tipo de configuração, é que a motivação dela é de desejo, então ela transfere pra inocência. E aí o que você tem que olhar será que você não tá se envolvendo com as coisas na vida? Será que quando acontece um problema, você fala assim, não é comigo? Deixa eu pra lá? E a motivação de sobrevivência é a motivação... a visão de sobrevivência é a visão de... isso que eu vou fazer tem futuro, vai sobreviver. Sendo que a transferência é, tipo, o que as pessoas querem? Será que você não tá se pautando a sua vida com base naquilo que os outros querem? Porque se você estiver fazendo essas duas coisas, você tá na sua transferência. Se você estiver não envolvida e... só prestando atenção no que as pessoas querem ou não querem, você tá transferida. E aí a transferência, ela mostra que muita coisa tá errada, principalmente no lado do corpo. Porque aí você provavelmente não tá comendo direito e tá no ambiente errado. E se você tá no ambiente errado e não comendo direito, você não tá seguindo estratégia de autoridade. Então a gente volta pra base, que é estratégia de autoridade. Inclusive tem uma pergunta aqui da Débora no chat. Um gerador sacral com motivação de inocência. Como ser disciplinada assim? Ela já é o contrário dessa outra pessoa. Ela tem a motivação de inocência e ela quer saber assim, né? Como é que eu sou disciplinada com isso? Como é que eu uso a disciplina pra isso? Cara, o que acontece? Motivação de inocência muito bem alinhada, ela fala de uma pessoa que precisa só fazer aquilo que ela gosta. É tipo criança, gente. Quando você olha pra uma criança, ela é inocente no sentido de ela só vai fazer aquilo que ela gosta e não tem nenhuma agenda, não tem uma motivação. Você não tá fazendo isso porque você quer conquistar o mundo, entendeu? Essa pergunta é até um pouco complexa pra sua motivação, inclusive. Porque talvez você queira ter uma disciplina pra fazer determinadas coisas, pra alcançar um determinado resultado,
Sendo que o seu rolê é só fazer aquilo que você tem vontade de fazer no agora. E eu sei que isso é completamente louco de dizer, mas no momento em que você começar a fazer aquilo que o seu sacral quer fazer, no momento que ele quer fazer, as coisas vão começar a se alinhar mais fácil pra você. Tipo, o gerador sacral, cara, ele tem a possibilidade de entender o próprio design no agora, sabe? Porque você tem a capacidade de responder momento a momento o que você tem condição de fazer, o que você tem energia pra fazer, o que você não tem energia pra fazer. Você sabe no seu corpo, no momento a momento, quando alguém te pergunta, Débora, você quer assistir esse podcast? Você vai saber, ou não. Ou você vai ter que sair desse negócio. Entendeu? Aliás, galera, quem não viu o episódio passado, eu recomendo que vocês assistam. Porque a gente falou assim, o lado bom de ser você. E aí a gente colocou cada coisa em relação à estratégia, em relação à autoridade, né? As coisas que normalmente as linhas do perfil, né? A galera fica reclamando muito de ser linha 3, ou de ser linha 2, ou de ser não sei o quê, entendeu? Ou de ser linha 6, tem uma vida cagada, entendeu? Ou de ser linha 5, vamos jogar na fogueira, enfim. A gente falou muito disso. Eu recomendo que você volte num episódio depois que você assistir esse aqui, dá uma maratonada aí, porque vocês vão começar a perceber coisas que são legais, entendeu? Eu não sei se a gente falou muito de motivação de inocência nesse, mas a gente falou de várias coisas, e uma das coisas que eu acho que são legais de sacral, eu sou geradora sacral, é justamente isso. É muito, muito simples pra mim saber o que eu quero. É sim ou não. Dá ruim quando você acha que você tinha que querer fazer uma coisa e você não tem vontade de fazer nada daquilo, né? Você não sente nem um pouco empolgado, nem um pouco animado com essa perspectiva. A gente falou isso, eu acho que eu dei o exemplo de uma amiga minha, que é geradora emocional, motivação de inocência, e que foi um negócio, tipo assim, gente, hoje a gente tá fazendo eletrotécnica, ela virou cantora lírica. Ela virou cantora lírica exatamente porque era aquilo que ela gostava de fazer. Era aquilo que ela sentia. E, tipo assim, não pensou, cara, como que eu vou me posicionar? Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que. Sabe? Hoje tá cantando no Teatro Municipal de São Paulo. Então, às vezes a gente tem uma visão preconcebida do que a gente deveria ter de vida, do que a gente deveria ser. E quando a gente segue estratégia de autoridade, a gente descobre que a nossa vida leva a gente para lugares completamente diferentes que a gente não tinha condição de imaginar. Eu mesma não tinha condição de imaginar de falar design humano na internet, gente. Eu era advogada, entendeu? Sim. Advogada que estudava muito produtividade, inclusive. Eu estudava muito produtividade. Todas essas coisas que eu tô falando aqui agora que são lixo, foi porque eu já disse antes, eu já fui a pessoa. Se você quiser, você pode inclusive encontrar vídeo meu na internet falando essas merda. Porque eu já fiz isso. Então eu não tô aqui sendo, tipo, na verdade, eu sou a pessoa que viveu isso, que entendeu que esse negócio não funciona, entendeu? Que estudou, que leu todos os livros que vocês puderem imaginar de gestão de tempo, que já tentou aplicar de todas as formas possíveis e imagináveis, e que chegou à conclusão de que, cara, é um monte de estratégia que, se não levar em consideração quem você é, não vai funcionar. Exato. O Guilherme seguiu, o Alan Guilherme seguiu a vibe aqui da Débora e perguntou: gerador sacral com motivação e de necessidade, como fica a disciplina? Cara, motivação de necessidade. Sabe qual é o maior BO pra você, Guilherme? Que é o nosso BO, porque eu também tenho motivação de necessidade. Porque a gente é um bando de control freak. Eu sou geradora sacral com motivação de necessidade. A gente é controlador pra cacete quando a gente tá transferido pra medo. E a gente quer saber tudo que a gente vai fazer. E a gente quer... Inclusive, a busca de disciplina é uma cagada pra gente, assim. Só pra começar, assim. Não, a gente passou quase uma hora falando como você não deve buscar a disciplina que a galera coloca. Mas a galera ainda quer saber como é que funciona a disciplina. Tá então, tudo bem, assim, tá, Alan? Só porque a gente vai fazer a piada. Só pra te dizer, o que acontece, gente? A motivação de necessidade, ela transfere pra medo. E a motivação de medo, quando a gente tá transferido pra medo, tudo que a gente tem medo de tudo errado. Só que a gente não transparece isso. Pessoas que têm motivação de necessidade transferem pra medo, elas não vão parecer pessoas medrosas. Elas vão parecer...
elas vão querer controlar todas as situações possíveis e imagináveis para que as coisas não saiam do controle, não dê errado. Tem muito medo de dar tudo errado. Então, você tá pensando no que você vai falar, com a inflexão de voz que você vai falar, pra você talvez conseguir controlar a reação da outra pessoa. Chega a ser um negócio bizarro de você tá assim, não, eu preciso, fulano vai reagir dessa forma. Então, tem que falar desse jeito. A Fernanda, que é emocional, ela tem muito esse rolê, né? Porque o que acontece? Ela... Explosão de Sabrina nunca foi um negócio bonito. Não, nunca então, foi. E ela foi muito, digamos assim, regulada nisso, né? De como que ela deveria reagir e tal. E aí ela ficava ali o tempo inteiro se controlando em relação a determinada coisa. Por quê? Porque, às vezes, é necessário... Veja bem, a pessoa que tem motivação de necessidade, independente de ser gerador, de ser projector, ela sabe aquilo que é necessário para si, e para o outro, quando ela é autoridade externa para o outro. Porque a gente é autoridade externa para o outro, né? Então, quando você tá numa situação que você masterizou um sistema, ou que você sabe de alguma coisa, as pessoas vêm atrás de você, conselhos, de direcionamentos, de tipo, o que, né? E aí você fala. Você fala do ponto de vista da necessidade. Eu, por exemplo, quando eu dou aula de branding, quando eu tenho um cliente, às vezes a pessoa vem, igual outro dia, um cliente meu veio me perguntar... Ele recebeu uma proposta de sair numa revista, só que era caro pra caramba, era tipo 15 mil reais pra fazer um negócio lá, uma matéria na revista, de não sei, era muito caro. E aí eu virei e falei assim, eu não acho que é necessário você ter essa matéria de destaque. Você sair na revista é uma coisa, entendeu? Você fazer tal coisa é uma coisa, mas com esse dinheiro aí, é melhor você, às vezes, colocar a tua marca num clube de tênis, né? Você colocar um anúncio no aeroporto, quando as pessoas estiverem saindo, vendo o negócio, e você fazer tráfego pago. No caso dele, especificamente, tá, gente? O negócio dele, eu não tô falando que isso é pra todo mundo, eu tô falando que aquilo não era necessário. Não era necessário gastar aquele dinheiro daquela forma, com aquela revista especificamente. Tava desproporcional ali o retorno que ele ia ter em relação àquele dinheiro ali. Então, a gente sabe dizer pra pessoa o que é necessário, e a gente sabe o que é necessário pra nós. Por exemplo, eu, no meu processo de sair de casa, de morar sozinha, eu tinha uma geladeira de 420 litros, eu vi falando isso, e eu lotava a geladeira. Por quê? Porque eu tinha medo de faltar alguma coisa. Eu não tinha mais meu pai e minha mãe pra comprar comida pra mim. Então, eu lotava a geladeira. O que acontecia? Estragava tudo. Porque era uma pessoa... Eles tinham um padrão de alimentação pra uma família de 5 pessoas, ela tava sozinha, entendeu? Ainda assim, eles estragavam muita coisa. Ainda assim, e tipo assim, gente, a motivação de necessidade, ela tem... É o último estágio dentro do processo da transformação radical. Então, a maioria das vezes, a gente vai estar transferido pro medo mesmo, tá? O grande lance é, como é que você volta? Você volta indo pra o que é necessário ter na sua vida. O que é realmente essencial. Quem tem motivação de necessidade só faz aquilo que é essencial, só compra aquilo que é essencial, só diz aquilo que é essencial. Eu poderia dizer 557 milhões de coisas sobre motivação de necessidade, mas o que é essencial agora é você entender que essa busca por disciplina é uma transferência do controle, do medo. E que isso te dá a ferramenta para que você fale, quando você tá buscando controlar, você, na verdade, tá se transferindo. Quando tipo assim, isso acontece, gente, até no meu processo de fazer leitura, antes eu falava um monte de coisa pra pessoa, mas será que aquilo que ela realmente precisava? Será que aquilo era Tanto essencial? Que o formato de leitura mudou. Hoje em dia... Pra dizer aquilo que é necessário. Hoje em dia, como é que funciona a leitura, né? Quando você quer fazer uma leitura com a Fernanda, você vai lá, você preenche um formulário, você faz uma pergunta, e aí ela vai ler o seu design pra responder aquela dúvida que você tem. Então, no final das contas, ficou ótimo, porque tá mais acessível o formato, tá... E ela não fica falando de um monte de coisa que não era necessário. Sério? Porque às vezes ela entrava, tipo, fazia um negócio, a pessoa ficava tonta de tanta informação, né? E detalhe, ela consegue se aprofundar também no nível que é necessário pra você. Porque às vezes você tá começando agora, você nunca ouviu falar de design humano, não adianta ela falar de um monte de coisa lá na frente que vai dar um nó na tua cabeça. Agora sim, gente, por favor, não preencha no formulário que uma leitura de 8 minutos é uma leitura. Porque se você falar esse dia ela ficou muito puta. Nossa, fiquei muito puta. Tipo assim, se você fez uma leitura de design humano,
Você fez uma leitura de design humano. Ninguém chegou pra você abrir um aplicativo e falou assim, olha, você é um projeto, que lindo. Não, isso não é uma leitura de design humano. Deixa eu explicar, calma. Não precisa. Entendeu? Não precisa. Agora, assim, se você... Seja sincero no formulário, porque senão... Mas é porque a pessoa não tem padrão, Fernanda. A única leitura que a pessoa fez, a pessoa contratou uma pessoa pra fazer leitura de design humano pra ela. Aí a pessoa foi lá e fez uma leitura. A leitura durou 8 minutos. Ela não tem padrão, ela não sabe dizer. Leitura de 8 minutos não é leitura de design humano. I'm so sorry. Não é. Sim, e aí você fala que você não sabe nada. Por favor, marca que você não sabe nada. A pessoa não vai saber. Não, mas assim... E a visão de probabilidade agora está dizendo ela não vai conseguir ter essa noção. Então, enfim, depois coloca mais uns detalhes lá. Se você quiser fazer leitura com a Fernanda, coloca um pouco mais de detalhe, porque acabou que, nesse caso especificamente, a pessoa falou que já fez uma leitura, então ela resolveu se aprofundar em algumas coisas. E aí, não deu ruim, não. A menina ficou feliz pra caramba, inclusive, com a leitura, mas ela no final das contas, contou, nossa, eu não imaginava. Você fez uma leitura de 1 hora, blá, blá, blá. A menina que fez antes foi 8 minutos, ninguém falou nem metade, nem 1/10 das coisas que você falou. Falou, mas também a leitura de 8 minutos não vai falar mesmo, não. Mas, enfim, parênteses aqui, voltando, entendeu? Não, eu vou ter que colocar no formulário, Paula. Olha só, leitura de 8 não é uma leitura. Coloca uma descrição, entendeu? O que é leitura? A pessoa falou da sua estratégia, da sua autoridade, enfim. Mas vamos lá, a Lia tava aqui perguntando, né? Devo apenas observar a minha necessidade e segui-la? Tenho também motivação de necessidade. Lia, vai depender eu acho que você é autoridade emocional, né? Vai depender muito da sua autoridade, porque, tipo assim, o que acontece? Às vezes a gente acha, se a gente tenta fazer isso de um ponto de vista mental, não funciona, porque a gente tá querendo controlar, entendeu? E aí, de novo, você tá querendo controlar. Você precisa ter uma clareza do que... Você precisa permitir que o seu corpo deixe você fazer as coisas que ele tem que fazer. Exemplo. Uma coisa que aconteceu comigo. Teve uma época que meu corpo parou de subir os MoçaCast no Spotify. Parou. E aí eu falei assim, cara, o que tá acontecendo? Por que eu não tô subindo o MoçaCast no Spotify? E a minha mente... Por que eu não tenho disciplina para subir o MoçaCast no Spotify? Meu Deus! Sou uma pessoa horrível, né? E aí, mas assim, eu não tava fazendo, eu deixei... vieram até umas pessoas cobrarem, Sabrina não se mexeu. E a mente dela atormentando. E a minha mente assim... Meu Deus, estou comprometendo os meus resultados. Eu quero crescer, eu quero ser vista. Muita gente assiste podcast no Spotify. Socorro! Será que eu vou perder seguidores por conta disso? Seriamente. E aí, o que aconteceu? O YouTube começou a crescer. E... Aí eu olhei, eu fui olhar os dados e falei, caramba, a gente teve um aumento aqui de não sei quantos % de tempo assistido. E aí que eu fui sacar, gente, nesse momento que eu tô, não é necessário eu estar eu tá no Spotify, naquela outra plataforma. Não é necessário. O que é necessário pra mim é focar no YouTube. Outra coisa que aconteceu. Eu soube disso mentalmente? Não. Eu soube disso... ouvindo minha autoridade, não fazendo uma coisa que o meu corpo não queria fazer. E aí, depois, a minha mente foi lá e entendeu. Eu falei, captei, Sabrina. Era isso que você queria. E detalhe, tem uma outra coisa, um outro exemplo dessas de Sabrina aqui. O que acontece, né? Fernanda, no primeiro momento, começou no TikTok. Comecei no TikTok. Começou no TikTok, né? E tal. E tá ela postando vídeo, os vídeos assim, eles não davam quase nada. Quando a gente tomou a decisão de falar sobre design humano e não desenho humano, é porque quando eu pesquisava desenho humano em português, né, no Brasil, esse assunto ainda é muito... pouca gente conhece design humano, tá? E quando eu falava desenho humano, parecia muito o desenho realmente de gente, né, desenho de humanos, ou seja, desenho de mão, como fazer desenho do rosto, como fazer desenho de uma perna, de um pé, de uma unha. Isso era desenho humano pro Google e pro TikTok naquela época. Então eu falei, Fernanda, vamos misturar, vamos colocar design humano, porque aí ele vai pegar do human design, e aí a galera que tá, assim como nós, vendo o conteúdo em inglês, vai, né, coisar e tal. Minha visão de probabilidade, bota isso aqui. Aí, beleza, o que aconteceu? No primeiro momento, ninguém procurava nem desenho humano, nem design humano em português. Ninguém procurava isso, né?
E aí ela tinha poucas visualizações. Ela não é que ela tava fazendo nada errado, mas era assim, 200, 100, o negócio não subia, não chegava 1000 visualizações, era assim, uma raridade um vídeo dela ter isso. E aí ela começou a ficar desmotivada e tal. E nesse meio tempo o Instagram começou a dar melhor ali, né? As pessoas foram entendendo, as coisas foram fluindo. E ela tem pouca energia, então focou-se no Instagram, largou o TikTok pra lá. Eis que finalmente, eu acho que as pessoas começaram a perceber o que é desanimar no Brasil, começaram a procurar, e aí um vídeo dela, que ela tinha postado há quase um ano atrás, bombou. E aí, assim, um vídeo que já tava postado, gente. Simplesmente tá lá com mais de 20 mil visualizações esse vídeo hoje. E aí as pessoas voltaram, né, começaram a maratonar o conteúdo dela no TikTok. E aí, finalmente, as pessoas começaram a entender o que é desanimando. Daí ela teve agora a energia pra voltar a postar vídeo no TikTok. Mas o fato foi, ela seguiu a autoridade dela tanto pra entrar no TikTok, entendeu? Agora é necessário que eu marque minha presença lá. Beleza, ela marcou a presença dela lá. Hoje, se você digita design humano, desenho humano, alguma coisa, o primeiro vídeo que aparece é o da Fernanda. Por quê? Porque a autoridade dela no primeiro momento moveu. Mas ela não teve a consistência de continuar no TikTok. Por quê? Porque não era necessário. Naquele momento. Tanto que simplesmente a coisa voltou e tá tudo no seu tempo, gente. E aí não tem essa coisa da gente, às vezes, ficar se martirizando pra que a gente tem que fazer alguma coisa, ou a gente tem... Você tem que seguir sua autoridade, gente. Tem que seguir sua autoridade. E aí a sua autoridade vai te mostrar o que é necessário. Agora minha autoridade grava vídeo. Eu acordo 5 horas da manhã pra gravar vídeo lá no lago. E aí agora ela tá tendo... Posso no Instagram? Não posso. Por que não posso? Porque não funciona lá também. Não funciona e não tá sendo uma coisa que tá parecendo necessário. Então, assim, gente, tem gente que vai olhar pra isso que a gente acabou de falar e vai falar assim, nossa, imagina se ela tivesse continuado postando. Não! Às vezes simplesmente não ia fazer diferença. A gente tem que parar de ter essas... E seguir só a nossa estratégia de autoridade. Então, Lia, a única coisa que você precisa seguir é a sua estratégia de autoridade. Porque quando você seguir a estratégia de autoridade... Tipo assim, a estratégia de autoridade da gente, pessoal, tá alinhada com o nosso ambiente, tá alinhada com a nossa digestão, tá alinhada com a nossa motivação. Ela tá alinhada com o nosso corpo da forma como ele é. Uma coisa não entra em conflito com a outra. Então, você não precisa ficar racionalizando isso. É só seguir, né? A gente entende isso pra perceber... Pra fazer a mente finalmente entender, olha, isso não é necessário, volta, isso é medo, volta. Eu acho que a gente já acabou minha energia já. Já acabou a energia, tá vendo? A Fernanda tá aqui, inclusive, dizendo, olha, eu não aguento mais, resposta é um negócio que drena muito ela, entendeu? Então, já acabou minha energia. Já acabou a energia. Já. Sim. Vamos encerrar? Obrigada. Ok. Então, tá vendo? As pessoas têm que respeitar as pessoas. Eu, por mim, eu ficava aqui o resto. Porque a Marta ama, gente. A Marta ama falar. Eu gosto de falar. Funciona pra mim, entendeu? Eu respondo, eu sou geradora. Então você faz uma pergunta, eu quero responder o resto da vida. Já a Fernanda não. Ela, não. Assim, é só fazer qualquer episódio, você já viu aqui de pergunta e resposta. Depois no máximo uns 4. Então, se você quer estar aqui para ser respondido, você tem que estar aqui conosco ao vivo, que aí você vai garantir que você vai ter uma resposta que normalmente a gente pega aqui as respostas que tem, entendeu? E todo domingo a gente tá aqui no MoçaCast. Já segue o canal, gente, e se inscreve aqui. A gente se inscreve, por favor. Chegar a 1000 pessoas. Vamos chegar a 1000 pessoas para melhorar a qualidade de áudio, de vídeo, de tudo. Então, por favor, ajuda a gente, né? Compartilha, inclusive, esse vídeo com alguém que tá enchendo seu saco com disciplina. E eu te vejo no próximo domingo, às 10 da manhã. Eva. Beijo.